gerenciando o seu ego. Alguma vez você já teve crise de identidade? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo salvação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ego e para isso eu vou usar a ajuda ou vou usar muito do pensamento deste livrinho aqui, ó. Tim Keller, Timothy Keller, né? Um pastor norte-americano, pastor, pregador e escritor. É claro que não dá para falar tudo o que o Keller passa nesse livro. É um livro de 50 páginas, mas é um livro muito profundo. Você lê de uma vez só, mas também cada pedrada é bem aprofundado. O Keller vai falar ali algo que realmente é impactante para as nossas vidas. O livro de Tim Keller vai ter como base a primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos dar uma breve resumida para saber o que acontece na igreja de Corinto. A igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas lendo o texto, vamos ver que a igreja estava passando por alguns problemas. Nome como Apolo, o próprio nome de Paulo, o nome de Jesus, ele estava envolvido numa grande polêmica ali na igreja. Alguns irmãos haviam sido discipulados por Paulo, outros tinham sido discipulados por Apolo. Ao invés dessas pessoas se alegrarem por terem tido um relacionamento com esses grandes ícones, com esses grandes homens de Deus, eles fizeram o contrário. Eles começaram a se valer do relacionamento que eles tiveram e usar então essa intimidade com os apóstolos, esses discipulados que eles tiveram com os apóstolos, como um trampolim numa grande briga por poderes. Quando o apóstolo Paulo vê tudo aquilo e vê aquela divisão, aquelas facções na igreja, percebeu algo. Percebeu que aquela igreja, aqueles irmãos, estavam completamente divididos por causa de orgulho e de vanglória. Então o apóstolo Paulo vai usar aquele contexto, aquela situação, aquela divisão, aquela fragmentação, aquelas facções que havia na igreja por causa do orgulho e da vanglória e vai falar do ego humano. Paulo vai então ali expor para eles qual era o problema da igreja e também vai dar a solução para todo aquele problema. Agora então entra os pensamentos de Keller. Para o Keller, olhando esse texto e analisando o capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai chegar ao seguinte pensamento, que o ego humano ele é dividido em 4 partes. Ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. O ego vazio é aquele que foi super inflado, aquele que encheu demais, mas ele é oco por dentro. E na procura de colocar alguma coisa ali dentro, ele nunca se consegue preencher aquele vazio, porque as procuras são aonde Deus não está. Então Keller vai dizer que aquele vazio ele nunca é preenchido. Ele é super inflado, mas é oco e vazio. Em segundo lugar, o ego é dolorido. Ele vive chamando a atenção para si. E isso ele faz a todo instante. É muito comum você ver as pessoas reclamando assim. Um exemplo que Keller dá. Você feriu os meus sentimentos. Estou com os sentimentos feridos. Mas na verdade o que foi ferido não foi o sentimento da pessoa. O sentimento continua numa boa. O que foi ferido realmente foi o ego dessa pessoa. Porque existe alguma coisa de errado. E é muito fácil de perceber isso, porque dificilmente nós passamos o dia sem acharmos que nós não fomos esnobados, que não fomos ignorados, que não fomos deixados de lado. Geralmente isso é uma reação natural humana, normal, né? Mas é o nosso ego que está trabalhando. É o nosso ego que está doendo, é ele que está dolorido, porque ele quer chamar a atenção para si. Então toda vez que ele é esnobado, ele é deixado de lado, o ego já se dói. Então o Keller vai dizer que o ego ele é dolorido. Em terceiro lugar, o ego é atarefado. O ego vive constantemente chamando a atenção para si próprio. Na tentativa de sair daquele desconforto do vazio, na tentativa de preencher aquele vazio, o ego começa a chamar a atenção para ele. E isso ele faz diariamente, todo dia ele está tentando chamar a atenção. Ele está em uma tremenda competição, ele é muito atarefado. Veja esse exemplo. Alguma vez você já foi a alguma festa, ou pelo menos já presenciou isso? Sempre tem aqueles aparecidos, né? Aquele que gosta de se mostrar mais que o outro. Aí você fala, pô, que cara aparecido, que cara gosta de se mostrar, né? O que está acontecendo ali são brigas de egos. Na verdade, é você que gostaria de estar no lugar dele. Talvez não aparecido daquela forma, mas talvez de uma forma mais recatada, de uma forma mais tímida, mas você queria a atenção para você. E não ele que estivesse com a atenção. Isso é o ego que está trabalhando. Ele está em uma constante comparação. É interessante que o livro vai citar um
um exemplo bem legal. Vai dizer assim que as pessoas, elas não querem ser apenas bonita, mas ela quer ser mais bonita do que a outra. Não quer ser apenas inteligente, mas ela precisa ser mais inteligente que a outra. Esse é o ego trabalhando, é o ego atarefado. Ele está sempre em competição, sempre querendo ser melhor que o outro. Tim Keller vai traçar esse ego como um ego atarefado. A competição não para. E por último, o ego ele é frágil. Keller vai entender que o ego é como uma bexiga que foi soprada demais. Então ela passou do limite, ela está bem cheia, prestes a estourar, ela está iminente para ter um estouro, acabar. Então assim é o ego. Ele diz que foi cheio demais e que por qualquer coisa aquele ego vai estourar, vai acabar. Então ele é muito frágil, qualquer coisa estoura o ego. E para amarrar todo esse exemplo que o Tim Keller disse, ele vai usar uma entrevista de uma cantora secular. Uma cantora bem conhecida, a Madonna. Madonna, em uma entrevista para uma revista, ela disse que o que impulsiona ela é o medo de ser medíocre. E que todo dia, quando ela vence esse medo, ela se acha alguém. Quando ela está no holofote, quando ela está ali aparecendo, quando todos estão tirando foto dela, ela se acha um ser humano especial. Ela encontrou então a identidade dela. Só que quando ela vai para casa, quando ela não está fazendo de nada de anormal, ela já não sabe mais quem ela é. E diariamente ela precisa repor isso, porque ela está em busca de uma identidade. Keller chega a dizer que ela é mais consciente do que alguns cristãos, porque ela sabe que ela não tem uma identidade e que essa busca pela identidade ela nunca vai encontrar. Porque sempre ela precisa estar repondo, porque o ego dela é insaciável e muitos cristãos não têm essa percepção. Assim Keller então fecha todo esse exemplo, citando a Madonna, citando as 4 divisões do ego humano. Era isso que Paulo queria mostrar. Era isso que Paulo estava ensinando para aquelas pessoas. Paulo queria que os coríntios entendessem que a causa da divisão na igreja, que a causa das facções, que a causa dos ciúmes, era uma dose exagerada de orgulho, de briga de egos, de briga de poder. Mas ele vem com o antídoto, ele vem mostrar para aquelas pessoas como responder a um ego que está muito elevado. O desejo de Paulo é mostrar para aquela igreja o poder que o evangelho tem. E o que o evangelho fez com Paulo, que mudou até o senso de valor do apóstolo. Veja só a resposta do apóstolo Paulo no meio de toda aquela confusão. Olha a resposta que ele dá para os fã-clubes que tinham sido criados na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 3. Diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor que me julga. Então, parafraseando as palavras de Paulo, ele vai dizer assim: olha, eu não estou muito preocupado com o que vocês estão falando de mim, o que o tribunal dos homens estão falando de mim, e nem mesmo o que eu acho de mim mesmo. Então o que Paulo queria dizer é que ele não estava atrelado a opiniões de terceiro. E muitas das vezes acontece isso. Às vezes estamos atrelados a opiniões de segundos, de terceiros, de tribunais, de homens. Quando Paulo fala de tribunal, ele vai falar de um veredito, que ele não está procurando opiniões, que ele não precisa ficar debaixo de veredito de ninguém, porque nem mesmo do veredito dele. E às vezes nós somos levados a esses vereditos. Paulo vai nos ensinar sobre a autonegação, que nós não precisamos mais ficar preocupados com o que as pessoas pensam. É muito comum isso acontecer. Às vezes a gente vê pessoas cabisbaixas na rua, ou um conhecido que está triste lá na depressão, e a gente chega e fala o quê? Olha, não ligue porque os outros falam não, acredite em você, sou mais você, né? Só que Paulo mostra um caminho diferente. Paulo vai mostrar o seguinte: não liga porque os outros falam, não liga para tribunais dos homens que estão ali dando opiniões, e também não ligue para você. Pratique a autonegação. Por quê? Porque Paulo sabia que realmente a identidade dele, quem mostraria era o Evangelho, era Cristo Jesus. Somente Cristo pode mostrar qual é a nossa verdadeira identidade. Essa luta que você fica de depender de opiniões, de vereditos de homens, levam todos os dias você para o tribunal. E às vezes você ganha, às vezes você perde, e o seu ego ali fica todo machucado porque você não está praticando a autonegação.
negar-se realmente a si mesmo, não importa o que as pessoas dizem, e também não importa até mesmo o que você ache. O que importa realmente é o que Deus disse que você é. Qual é a sua identidade? Somente Cristo pode dizer, ou seja, em Cristo temos o esclarecimento de quem realmente nós somos. Então o segredo é a autonegação. O segredo é olhar para a cruz. Para de ficar olhando para opiniões de terceiro, ouvindo opiniões dos homens, e comece a ouvir a Jesus. Ouça o Espírito Santo e saia desses tribunais e seja livre e liberto para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Esse foi o vídeo da semana. E não fique nos tribunais dos homens. Seja livre. Até uma próxima.